A gente traz agora um caso que tem muitas perguntas e quase nada, poucas respostas. É o seguinte, era um roubo a um motorista de aplicativo que terminou em confronto com a PM e um suspeito morto. Essa história, ela parecia que estava encerrada, mas uma mudança no depoimento do motorista, peça-chave aí na investigação, deixa a situação totalmente solta. Quer ver por quê? Bota a reportagem no ar. A morte de Paulo Henrique dos Santos Bernardino, de 22 anos, pode ter uma reviravolta. Segundo a Polícia Militar, o jovem pintor foi morto durante um confronto, depois de assaltar um motorista de aplicativo. Só que agora, o próprio motorista garante que o assalto não aconteceu. Na noite do dia 5 de novembro, o Thiago foi acionado para uma corrida para um transporte. Ele que já trabalha com isso há 2 anos. Só que logo que percebeu que os 5 rapazes que entraram no carro estavam um pouco alterados, ele acionou o botão de pânico do aplicativo, que automaticamente avisou os outros motoristas do grupo dele, que fizeram também o acionamento da polícia. Além disso, o Paulo Henrique, que estava sentado do lado do Thiago, estava com uma arma de fogo. Inclusive, fez alguns disparos para o lado de fora. No áudio que chegou para o grupo de motoristas, é possível ouvir os disparos de arma de fogo. Ei, tomamos um revólver do cara e as balas. Você acredita? Um guarda da bacaria. Peraí. Caraca, acertou a placa pelo menos? Calma aí que eu vou ter. Calma aí, Pique, calma aí. Nesse momento aí que a gente estava trafegando pela rua, o rapaz da frente, ele acabou falando sobre esse ocorrido, que ele pegou a arma de um cara lá no bar, que ele brigou e acabou pegando essa arma dele. E nesse momento que ele falou isso, ele pegou e atirou para fora do veículo, aonde eu comecei a ficar nervoso, porque qualquer pessoa em sã consciência fica nervoso com uma arma dentro do veículo, né? Quando Paulo Henrique e os outros ocupantes do veículo chegaram até a tabacaria, não demorou muito e os policiais militares também chegaram. E foi aí que ele foi baleado e morto. Além do indivíduo em óbito, 2 indivíduos estão detidos até o momento aí, também reconhecidos pelo motorista do Uber como sendo autores do roubo à sua pessoa, os quais estavam juntos, inclusive dentro do veículo, no momento da voz de assalto e no momento dos disparos efetuados. E também agora aguardamos, como eu já disse, o trabalho dos órgãos competentes para que a gente possa encaminhar aí a ocorrência para as providências cabíveis. O problema está agora justamente nas versões apresentadas pelo motorista, porque foi com base nisso que a ocorrência foi aberta e a PM acionada. No entanto, o Thiago garante que o assalto não aconteceu e ele só se deu conta disso quando chegou em casa e a adrenalina baixou. Até no depoimento eu acabei falando que eles tinham pegado um dinheiro meu do meu console do veículo. Só que quando eu saí do depoimento, dei meu depoimento, fui pra casa, lavei o carro de noite, já tava com os ânimos tranquilos, tomei um calmante, fiquei tranquilo. Eu fui lavar o carro e encontrei esse dinheiro no quebra-sol do veículo, que acabou eu vendo que não foi um roubo. E sim, eu acabei me equivocando pelo meu nervosismo, por ter uma arma de fogo dentro do meu veículo e atirando. A família do Paulo Henrique agora contesta o possível confronto, já que o motorista afirma que não foi assaltado. E mesmo sem ter culpa na morte do jovem, o Thiago pediu desculpas aos familiares e só espera que isso tudo seja esclarecido para que ele volte a trabalhar. Eu não estou podendo dirigir com medo das represálias futuras e com medo de o aplicativo acabar me bloqueando. Então esse é meu único ganha-pão. Eu sustento minha família com esse ganha-pão. Se põe no meu lugar. Tem uma empatia no meu lugar. Qualquer um ficaria nervoso com essa situação. Qualquer um ficaria nervoso com uma pessoa portando uma arma dentro do seu veículo. Eu acabei ficando com medo e eu peço desculpas por ter falado que foi roubo, que não foi o roubo. Quer dizer, a gente sabe, e até é admissível, né, que você sinta medo sendo motorista de aplicativo. Volte e meia, nós mesmos aqui trazemos algumas notícias. Não faz umas 2 semanas a gente falou, inclusive, sobre caso de assalto a motorista de aplicativo aqui no Balanço Geral. O motorista do aplicativo, o que acontece? Ele se sentiu com medo. Ele viu que entrou no carro dele uma pessoa com uma arma. Imaginou que iria ser assaltado. Acionou um botãozinho, não se sabe onde que é, mas enfim, acionou lá o pedido de ajuda. E aí os amigos passaram, então, essa informação para a polícia. Porque o pessoal, os motoristas de aplicativos, eles se formam em vários grupos, né, para se ajudarem, até para ter mais segurança para o trabalho deles.
E aí o que acontece? O pessoal vai até a tabacaria, a polícia tinha então a notícia de um roubo, né? Ou de uma tentativa de assalto ou furto, enfim. E aí o que acontece? Teria acontecido uma troca de tiros. Mas aí tem uma seguinte situação que está deixando todo mundo, doutora Márcia Marcondes, assim, não entendendo, porque os tiros teriam sido dados antes do rapaz chegar à tabacaria. Para cima, esmo, placa, enfim, até pelo áudio que a gente tem aí, né? E aí a coisa parece que não está fechando, doutora Márcia. Nós temos dois momentos. O primeiro momento é esse suposto roubo, né? Que agora a gente não sabe se era roubo, se era tentativa de roubo ou não, que é a primeira notícia. O segundo momento é a atuação da polícia e a reação ou não desse grupo de supostos ladrões, enfim. Porque mesmo que houvesse o roubo, não houvesse reação por parte deles, não haveria o confronto. Então, precisa se verificar, sim, se naquele momento houve o confronto, se efetivamente ele levantou a arma contra os policiais se sentiram também ameaçados. Então, são dois momentos diferentes. Agora, é muito difícil entender que ele tenha... No primeiro momento, ok, ele achou que ia ser roubado, pessoas disparando dentro do carro dele, isso tudo muito confuso para ele. Mas quando ele mesmo fala que na delegacia, ele reafirma a situação de roubo. Não é porque o dinheiro dele não foi levado que não tenha acontecido uma situação de roubo antes. Se elas deram voz de assalto, já configura. Então isso também tem que ser esmiuçado, até porque existem outras pessoas presas, né? Doutora Márcia, a nossa equipe entrou em contato com a PM, né, explicando toda essa... mudança de versão do motorista e também a contestação da família sobre esse possível confronto. E a Polícia Militar, em nota à nossa produção, reafirma que houve confronto, que os policiais do BOP foram recebidos a tiros por um homem que estava dentro do banheiro da tabacaria. Com ele, a polícia diz ter encontrado, inclusive, 4 munições de revólver calibre 38. Outras 2 pessoas foram presas na ação. Estou contando aqui para você o que diz a PM. E a nota da PM termina assim, afirmando que a PM adotou todos os procedimentos de praxe. Porque o policial, ele não atira em ataque, né? Ele deve atirar em defesa. Porque esse é o objetivo. Então, nós temos 2 momentos. Então, nós temos aquele momento em que houve ou não o roubo. A mudança de versão tem reflexo para essas 2 pessoas que estão presas. Porque elas estão presas injustamente se não houve o roubo, em razão de se confiar na palavra da vítima, né? Então, esse é o momento. Um segundo momento em que a polícia interage com esses supostos ladrões, supostos agressores, se essa agressão é feita contra eles, independente de ter havido outra coisa anteriormente, é necessário que ela seja repelida. Então, são 2 momentos a serem vistos nesse momento, de forma separada. Doutora Márcia, você que está acompanhando o Balanço Geral, você que está chegando agora aqui na RIC Record TV, presta atenção nesse áudio. Presta atenção nesse áudio. Ele foi gravado pelo motorista que supostamente teria sido assaltado. Quer ver? Ei, tomamos um revólver do cara e as balas. Você acredita? Um guarda da tabacaria. Peraí. Caraca, acertou a placa pelo menos? Calma aí que eu vou ter que... Calma aí, Pique, calma aí. Bom, aí os suspeitos, o áudio que a gente trouxe para você é o áudio dos suspeitos. Você viu que eles dizem que tomaram a arma de alguém, né? E aí saíram disparando. Como a gente escutou, os jovens teriam descarregado a arma. Inclusive teriam acabado com as munições. Aqui a versão de confronto com a polícia deixa dúvida. Escuta essa aqui agora. O próprio motorista reconheceu que não foi vítima de roubo. Tudo não teria passado de um engano. Esse engano, se confirmado, toda essa história custou a vida de uma pessoa. Roda. Se põe no meu lugar. Tem uma empatia no meu lugar. Qualquer um ficaria nervoso com essa situação. Qualquer um ficaria nervoso com uma pessoa portando uma arma dentro do seu veículo. Nós só vamos corrigir aqui a informação que chega pra gente aqui do áudio dos homens que entraram no carro de aplicativo. Foi gravado pelo motorista. Confirma pra mim, produção. Confirmado. Foi gravado pelo motorista do aplicativo, doutora Márcia. Ele gravou, então, os homens dando os tiros dentro do carro e etc. E esse áudio, essa história que eles contaram. Teriam tomado a arma de alguém em outro lugar.
Porque se é um sistema, eu não conheço esse especificamente, o botão de pânico dele, mas alguns botões de pânico fazem o seguinte, a partir do momento que é acionado, não só ao informe a outras pessoas, como ele começa a retransmitir o que acontece no seu entorno, bem como gravar, até para ser utilizado depois como mecanismo de prova, Perfeito. né? Então, isso pode ter sido essa gravação automática. Agora, o que eu vejo na voz desse motorista, né, dessa vítima, é que ela está com bastante medo. Nós temos 2 pessoas que foram presas e, pelo que se relata, 5 pessoas. Uma que foi morta e outras 2 não foram presas. Não poderia ele estar sofrendo algum outro tipo de pressão também? Né? É uma possibilidade a ser avaliada, né? Agora, o que tem que ser feito? Tem que ser ouvido essas outras pessoas, né, doutora Márcia? Para tentar entender isso. No momento inicial, elas devem ter sido ouvidas no interrogatório. E, não obstante, elas possam se recusar a falar, a gente sabe disso, né? Mas elas devem ter sido ouvidas no interrogatório e dado as suas versões do que aconteceu. Né? Mas, como eu disse, nós temos 2 momentos diferentes. Esse suposto roubo e esse confronto de que forma ele aconteceu. Bom, de certa forma, doutora Márcia, a situação ainda está um pouco enrolada. A gente segue acompanhando o desdobramento desse caso e vamos trazer novidades sempre atualizadas aqui no Balanço Geral. Detalhe que, se foi engano ou não, mais um jovem perdeu a vida.